Boa tarde, está no ar o RBV News, edição tarde, que leva você, internauta, aos principais fatos do dia, em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. A Polícia Civil realizou na manhã de hoje a reconstituição da morte dos estudantes Breno Luiz de Silvestrin de Araújo, de 18 anos, e Leonardo Batista Fernandes, de 19. A reconstituição comprovou a violência dos autores. Os meninos foram agredidos antes e depois de serem mortos. Os dois amigos foram mortos há 2 semanas após serem abordados por uma quadrilha que pretendia roubar a caminhonete em que estavam. A polícia iniciou a reconstituição no bar onde os amigos foram interceptados pela quadrilha. A delegada comandou a reprodução simulada do crime, contando com o apoio da Polícia Militar e policiais da Companhia de Trânsito. Todos os envolvidos no latrocínio, Daiane Aguirre Clarindo, de 24 anos, o marido dela, Rafael da Costa Silva, de 22 anos, o Everson Gonçalves Feitosa, de 22 anos, e Raul Andrade Pinho, de 18, além do adolescente de 17 anos, irmão de Rafael, participaram da reconstituição. O menor, que era integrante da quadrilha, permaneceu o tempo todo encapuzado. E policiais militares ambientais capturaram um tatu canastra na noite desta segunda-feira em Coxim. O animal adulto tem 1,40 m e pesa 45 quilos. De acordo com a PMA, o tatu canastra está em extinção. O animal já foi solto em uma propriedade rural da cidade de Coxim. E o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul está completando 50 anos de profissão no estado. A categoria está aproveitando a data para debater temas como o crescimento no mercado imobiliário e os rumos da profissão. Em Mato Grosso do Sul, o número de empreendimentos tem crescido bastante. As facilidades de créditos e compras de imóvel também facilitam as compras. Porém, o consumidor não está sujeito a se livrar de pessoas de má fé e cair em golpes imobiliários. Para falar sobre esse cenário e dar dicas de como comprar um imóvel sem o risco de cair em armadilhas, o presidente em exercício do Conselho Regional de Corretores Imobiliários, João Roberto Ambrósio, concedeu entrevista à jornalista Tatiana Mello. Essas dicas você confere agora. Senhor João Roberto, eu gostaria que o senhor começasse falando como está o cenário imobiliário hoje em Campo Grande. O cenário imobiliário em Campo Grande hoje, ele está um pouco mais estabilizado. Nós tivemos aí um período de bastante euforia, né? Essa euforia toda que tivemos, ela deu uma estabilizada a partir de 2011, outubro de 2011 para cá, nós tivemos aí acalmou e o mercado entrou dentro de uma estabilidade boa. Não está muito eufórico no sentido de vendas, mas está mais estabilizado, melhor do que o mercado que estava em 2010, 2011. Então hoje o senhor pode dizer então que o cenário está melhor para compra? Para compra sim, tá? Por quê? O mercado deu uma estabilizada e os imóveis voltaram a ter um parâmetro mais realista. Eu acho que o momento é bom de compra. E como que o senhor avalia esse crescimento ao longo desses 50 anos? O crescimento do mercado imobiliário no Brasil, nos últimos 50 anos, foi volumoso, vultuoso, né? Mas nós tivemos realmente um crescimento muito grande nos últimos 20 anos. Anteriormente era um mercado mais regional, nós não tínhamos grandes empresas no mercado a nível nacional. No nosso estado mesmo, nós tivemos um desenvolvimento muito grande nos últimos 20 anos. O mercado nosso, tivemos um crescimento bastante acentuado a partir do momento que começou a chegar aqui as empresas construtora, incorporadora, de vulto nacional, que nos trouxeram uma outra visão do mercado. Anteriormente, nós tínhamos construtoras daqui, que tinha a visão de local, né? E aí, a partir do momento que começou a chegar as empresas construtoras e incorporadoras de fora, que nós tivemos esse desenvolvimento bem melhor, mais acentuado nos últimos 20 anos. Mas hoje o mercado aqui em Campo Grande, ele não é considerado um pouco alto, essa venda de casas, apartamentos, não é considerado um pouco caro? Não. Ao contrário,
o nosso mercado hoje, em relação a outras cidades do porte de Campo Grande, ou um pouquinho maior, ou mesmo em outras capitais, o nosso mercado ainda é um mercado bastante competitivo. Não é elevado o custo de metro quadrado. O nosso metro quadrado hoje é bem inferior a diversas outras capitais, inclusive em algumas cidades de interior. Portanto, esta visão ou esta informação que existe no mercado, nós temos conhecimento de que o Campo Grande tem um preço de mercado alto, não é engano. Nós não temos preço de mercado alto, nem do metro quadrado de área construída e nem do metro quadrado de terrenos. Que nós hoje ainda temos bastante competição, podemos ter bastante competição com qualquer outra cidade. Os valores de mercado de Campo Grande ainda são bastante acessíveis. Eu vejo com bons olhos. Por que a figura do corretor ela é tão importante? A figura do corretor é muito importante. Por quê? O pretenso comprador, se ele não tiver a assessoria de um corretor de imóveis devidamente habilitado, ele correrá o risco de comprar coisas com algum tipo de fraude. O corretor tem a obrigação, não só profissional, como legal, de dar todas as informações necessárias para o comprador. Consequentemente, ele levando essas informações boas e detalhadas para o comprador, ele está com isso auxiliando também o vendedor. Porque com isso ele se tiver alguma tentativa de fraude, ele não vai dar ao comprador nenhum risco, ele não vai levar ao comprador nenhum risco de comprar algum bem imóvel com algum tipo de fraude. Por isso, o corretor de imóveis, em todas as transações imobiliárias, é uma figura necessária e obrigatória. Vejo com, assim, quase que com a obrigação do comprador e do vendedor de ter a assessoria do corretor de imóveis. Então, quais são as dicas assim que o senhor considera importantes na hora que uma pessoa vá escolher um imóvel como corretor? Quais são as dicas mais importantes que o senhor acha que a pessoa ela tem que estar atenta para aquilo? O pretenso comprador ou o nosso comprador, nosso cliente comprador e o nosso cliente vendedor, quando nós somos procurados ou quando alguém interessado em comprar um imóvel for procurar, ele tem que procurar consciente do que ele quer. Ele quer localização do bem. Ele vai buscar um corretor e dizer ao corretor que ele quer um bem naquela localidade. Ele precisa ter segurança do corretor no sentido de que esse corretor apresente a ele o objeto, a coisa, ver se eventualmente tem algum defeito aparente. Se tiver algum defeito, é obrigação do corretor apresentar para o comprador quais são as deficiências daquele imóvel. Porque a gente sabe que tem muita gente que faz uma maquiagem, né? Então, o corretor sério tem que apresentar para o comprador, esse imóvel está com pintura nova, mas a estrutura física dele não é boa. Ele tem a obrigação de apresentar. E, mais ainda, toda a documentação relativa ao imóvel em si, que é a matrícula do imóvel, sem nenhuma rasura, todos os débitos relativos aos órgãos públicos, que é prefeitura, a parte de águas e de energia, se não tem débitos no imóvel, que acarreta problema no imóvel, e, consequentemente, ele tem por obrigação de mostrar para o cliente que está comprando aqueles vícios que podem existir no imóvel em si. Por isso, a figura do corretor é uma necessidade e que ele tenha esta segurança de apresentar para o cliente os problemas do imóvel e as vantagens de comprar aquele imóvel, o porquê das vantagens, por quê? Você, quando vai comprar um imóvel, você quer a coisa em si, você engraçou pelo imóvel. Mas aquele imóvel ele pode estar numa região que não vai ter valorização. Isso é obrigação do profissional a mostrar para o cliente, olha, você está comprando um imóvel com preço de mercado, com possibilidade de crescimento, porque está numa região possível de valorização, ou ele está numa região que não é de valorização, mas é de interesse de uso. Quer dizer, o cliente tem que ter esse conhecimento. Por isso, da necessidade de ter a assessoria de um corretor de imóveis habilitado.
Quais são as armadilhas mais comuns em que as pessoas caem quando estão procurando um imóvel? A armadilha bastante comum é você estar sendo oferecido para você um imóvel que não está totalmente legalizado. Um exemplo claro, que isso acontece muito. Você compra um imóvel, tem a matrícula, tem o IPTU, você tem a certidão negativa do vendedor, as duas armadilhas principais. Às vezes o imóvel não está averbado junto ao cartório, a área física edificada. Na verdade, ele está comprando o terreno. Ele não está comprando a casa ou o salão comercial. E que depois ele vai ter que averbar. Não está averbar. averbado. E a averbação custa caro. Então, isso é a primeira armadilha. A segunda armadilha é o vendedor está vendendo se dizendo solteiro ou se dizendo divorciado. Se você pedir certidões dele só, ele é casado. Ou está separado, ele se diz solteiro. Mas aí, se você pedir a certidão e verificar que em qualquer parte, no documento pessoal dele ou no documento de cartório que é do imóvel, constar qualquer uma outra informação que ele é casado, ou é solteiro, ou é separado, tem que pedir também da outra parte. Se ele é casado, tem que pedir certidão também da esposa. Essas são as armadilhas que muitas vezes o comprador não tem consciência disso. É obrigação do corretor em apresentar para o cliente todas as informações necessárias. E tem um site em que as pessoas podem consultar sobre os corretores que estão regularizados? O site que ele pode consultar a qualquer hora é o site do Cresce-MS, www.cresce-ms. Tá? Ele clicando lá dá para o cliente todas as informações necessárias e ele pode acessar dentro do site um link onde ele vê todos os corretores habilitados e que estão legalizados perante o Cresce. E quem quer entrar para essa profissão? Tem obrigação de fazer um curso? Como que é feito isso? É necessário que faça um curso. Existem duas maneiras de se fazer o curso. De técnico em transações imobiliárias, que são os TTIs, que existe um curso vago que eu não aconselharia, porque é um curso que não dá informações necessárias para que o corretor fique realmente habilitado. Mas existe curso de TTI aqui em Campo Grande, tem 4 escolas que estão praticando, então são escolas boas que nós temos, inclusive corretores nossos, conselheiros nossos que são professores nessas escolas, são boas escolas que estão dando uma formação boa, que são 11 meses de aulas semanais e que dá uma certificação boa e dá um estágio bom. Inclusive, as empresas imobiliárias têm a habilidade e a autorização para dar estágio aos pretendentes a serem corretores de imóveis. Muito obrigada, Sr. João Roberto, pelas informações. Muito obrigada pela sua participação no nosso jornal. Eu só queria complementar para dar uma informação para o jornal, no sentido de que o crescimento da categoria no nosso estado foi bastante acentuado nos últimos 6 anos. Tivemos um crescimento de 100% em número de corretores e 60% em número de empresas imobiliárias. E no próximo bloco você confere os fatos que foram destaque no mundo nas últimas 24 horas. Nós voltamos já. Atenção! Se você procura qualidade e tecnologia em alta definição, LEDs, mídia de alta definição, 3305-5040. Caso Mensalão, o relator pediu a condenação de 9 acusados por lavagem de dinheiro. Eles faziam parte dos núcleos publicitário e financeiro do esquema.
Nesta fase, 10 réus são acusados. Marcos Valério, os sócios dele, Cristiano Paz e Ramon Rollerbar, 2 funcionárias das empresas do publicitário, Simone Vasconcelos e Geisa Dias, além do advogado Rogério Tolentino. Também respondem por lavagem de dinheiro os 4 executivos do Banco Rural, na época do chamado mensalão: Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Ayana Tenório e Vinícius Samarani. Para Joaquim Barbosa, as empresas de Valério tomaram empréstimos fictícios para ocultar a origem pública dos recursos que teriam financiado a compra de apoio político no Congresso. Além de fraudarem a contabilidade das pessoas jurídicas ligadas a Marcos Valério, assim como a do próprio Banco Rural, também atuaram intensamente na simulação de empréstimos bancários em mais uma importante etapa de dissimulação da natureza, da origem, localização e movimentação de valores. O ministro Joaquim Barbosa afirmou que o advogado Rogério Tolentino usou sua própria empresa para ocultar a origem pública dos recursos, recebendo mais de R$400 mil para maquiar um empréstimo no Banco BMG. Sobre a atuação dos dirigentes do Banco Rural, disse que a cúpula sabia que o destino do dinheiro que passava pela instituição era o pagamento de parlamentares, mas omitiu a informação das autoridades bancárias. O relator Joaquim Barbosa absolveu Ayana Tenório, que já tinha sido inocentada em outra acusação, e pediu a condenação de 9 réus pelo crime de lavagem de dinheiro, praticado, segundo o ministro, por 46 vezes. Uma proposta em análise na Câmara Federal modifica o Código Civil para deixar mais claro que, no caso de separação, a guarda dos filhos deve ser compartilhada, mesmo que não exista acordo entre os pais. A ideia é garantir às crianças o vínculo afetivo tanto com a mãe quanto com o pai. Gândia é professora de literatura. Fábio é arquiteto. Eles se separaram em 2008 depois de mais de uma década de relacionamento. Enquanto estavam juntos, tiveram uma filha, a Clara, que hoje tem 12 anos. Mas se o amor acabou, a vontade de ficar com Clara não. Por isso, o ex-casal optou pela guarda compartilhada. Às segundas, quartas e sextas, Clara fica com a mãe. Terças e quintas com o pai. E os fins de semana são revezados. A balança é positiva, né, para o lado da guarda compartilhada. Ela é muito melhor do que, no caso, uma guarda unilateral, né, onde fica só com o pai ou com a mãe, normalmente com a mãe, né, e o pai acaba virando, na verdade, um pai de passeio, né. Não vira um pai educador, um pai orientador, né, e não é isso. Eu acho que em nenhum momento o que eu pensava, né, para minha filha. Eu queria realmente estar presente. Atualmente, o Código Civil prevê a guarda compartilhada em casos de separação sempre que possível. Segundo a juíza da família, esse sempre que possível vem abrindo brecha para várias interpretações. Hoje a regra é a guarda compartilhada, a exceção seria a guarda individual. Por essa locução sempre que possível, tem-se entendido grande parte da jurisprudência que seria necessário que houvesse consenso entre os genitores. Para evitar duplas interpretações, um projeto em análise na Câmara retira do Código Civil essa expressão sempre que possível. A ideia é que ninguém possa interpretar que a guarda compartilhada só possa ser concedida se houver acordo entre as duas partes. Basta que os pais tenham as condições e a vontade de ter a guarda da criança. Tornou-se praxe na conduta dos nossos tribunais, muitas vezes motivados por uma legislação equivocada e antiga, de sempre determinar a guarda unilateral para as crianças. Essas simples visitas, elas são ineficientes e ineficazes para gerar um vínculo de amor, de carinho, de afeto, saudáveis e plenos para o desenvolvimento da criança. Para a Gândia, a guarda compartilhada traz benefícios não apenas para a criança. Eu acho que a mãe, ela acaba esquecendo um pouco de si, né? Da não mãe, porque ela também é mulher, ela também desempenha vários outros papéis. Mas aí eu fui aprendendo a usar esses momentos para mim. Então é até bacana, eu curto hoje em dia.
Um alerta nas embalagens de produtos que contêm látex poderá facilitar a vida das pessoas que são alérgicas a essa substância. Fitas adesivas, luvas, preservativos e até fraldas descartáveis são exemplos de alguns dos produtos que contêm látex. Jéssica Desidério é estudante de odontologia e foi na faculdade que descobriu que é alérgica ao látex. Um problema para quem precisa usar luvas durante os procedimentos que faz como estudante. Comecei a sentir a pele descamando e às vezes até arde, né? Fica vermelho e arde. Aí eu fui ao médico por conta disso. Fazem exame de sangue, fazem exames reagentes que dá positivo para o látex. Hoje, Jéssica precisa das luvas de látex apenas 2 vezes por semana. Mas ela sabe que quando estiver atendendo pacientes todos os dias, os cuidados deverão ser aumentados. Provavelmente, quando eu tiver que usar a luva todos os dias, eu vou ter que partir para outros procedimentos, né? Usar um paninho na mão e colocar dentro da luva, tomar medicamento, alguma coisa assim. No Brasil, não há dados sobre alergia ao látex, mas nos Estados Unidos, ela atinge até 16% da população, segundo esse dermatologista. O doutor Pedro Zacanaro explica que o ideal é diagnosticar cedo o problema, que dependendo da reação do organismo, pode ficar muito grave. A alergia ao látex ela pode se expressar desde erupções na pele bastante simples, restritas ao lugar onde houve contato com o produto com látex, até alergias mais graves e inflamações do corpo todo, que é o que a gente chama de reação anafilática. A alergia ao látex, ela é extremamente, então, por ter esse espectro extremamente variável, ela deve ser diagnosticada precocemente, exatamente porque o látex está presente em inúmeros produtos. São produtos comuns como fraldas descartáveis, chupetas, mamadeiras, fitas adesivas, preservativos. E foi para melhor informar as pessoas que o deputado João Dado, que é alérgico ao látex, fez um projeto de lei que obriga fabricantes e importadores a colocar nas embalagens dos produtos um alerta sobre a presença do látex na composição. Nós acreditamos que a legislação, conferindo ao látex uma eventual nocividade à saúde, faz com que tanto o fabricante nacional quanto o produto importado contemple na sua embalagem a identificação da existência do produto para que os usuários desse produto possam se precaver quanto a fenômenos alérgicos. Acho de extrema importância, haja vista que assim, por exemplo, como o glúten, que já tem essa obrigatoriedade, existem vários produtos que podem conter apenas traços do látex, que para uma pessoa alérgica vai fazer mal, mas que a pessoa não vai identificar de cara como um produto com borracha. Então, exatamente por a gente ter essa amplitude de produtos que contêm o látex, eu acho que é importante que seja informado aonde existem traços desse produto, aonde existe para que a pessoa que tem alergia ela já fique informada. Olha, esse produto aqui, se eu for me arriscar a usar, eu posso ter uma reação alérgica e eu vou saber que é por causa disso. Agora os fatos de Mato Grosso do Sul. A noite de ontem foi especial para a equipe do portal RBV News. A transmissão do primeiro debate online com os candidatos a prefeito de Campo Grande movimentou a sede da Anoreg aqui na capital. Políticos, empresários e militantes dos partidos que puderam assistir o debate em um telão instalado na rua marcaram presença nessa transmissão histórica, que começou com a edição tarde do nosso web jornal, que foi ao ar direto do auditório onde aconteceu o debate. 10 de setembro, dia em que os eleitores puderam conhecer melhor seus candidatos e, para quem tinha dúvidas, pôde esclarecê-las. O portal RBV News, em parceria com a TV Imaculada, transmitiu o primeiro debate dos candidatos à prefeitura da capital. O jornal começou com uma edição especial, transmitida ao vivo da Anoreg, onde foi realizado o debate. Com flashes ao vivo, os campograndenses puderam assistir à chegada dos candidatos e de autoridades. O debate dentro do processo eleitoral é visto como instrumento importante para esclarecimento da população. Eu entendo que o debate é uma maneira democrática de os candidatos mostrarem os seus ideias e seus pensamentos à população. O debate demonstrará quem fala a verdade, o debate demonstrará à população quem tem ideias e delas passa para a prática, mostrando os caminhos, porque não é só dizer, eu penso isso, eu quero acabar com o déficit habitacional, a cidade tem que ser sustentável, isso, mas como é que você vai fazer isso?
O debate é importante, porque através dele você vê aquele que está faltando com a verdade, aquele que está sem conteúdo, aquele que está preparado. Então você observa claramente essas personagens que de uma maneira espontânea acabam passando para o telespectador. Esse debate é importante para as pessoas que estão assistindo entenderem melhor, sem um tratamento de marketing, as propostas dos candidatos. O debate aqui está transcorrendo normalmente, num alto nível, e acho que com isso a população que vai votar no dia 7 de outubro. Na verdade, nos debates você consegue verificar com bastante propriedade a proposta de cada um, que cada um pensa na melhor solução para os problemas que uma cidade, e a cidade de Campo Grande também apresenta. Eu acho que isso vai auxiliar muito na escolha do seu candidato no dia 7 de outubro. Para o presidente do portal RBV News, Aires Gonçalves, o eleitor, através da autenticidade vista no debate, pode escolher melhor o seu candidato. O eleitor ele tem que ir ouvindo as propostas, olhando para o candidato, percebendo a autenticidade do candidato, percebendo a seriedade da proposta. Evidentemente que ele irá escolher o seu candidato. Nessas oportunidades, os candidatos vão cada qual apresentar a sua proposta, e aquele que disser o que realmente vai fazer e como fazer, eu acredito que será realmente o que tenha o melhor desempenho, o que venha apresentar o melhor desempenho no debate. No primeiro bloco, os candidatos responderam perguntas do mediador e jornalista Pio Lopes. No segundo bloco, os candidatos fizeram perguntas entre si. No terceiro bloco, convidados fizeram perguntas aos candidatos. E no quarto e último bloco, os candidatos fizeram suas considerações finais. A avaliação do debate foi positiva para os participantes. Eu achei extremamente produtivo, aonde nós pudemos levar à população as nossas propostas. E a população vai saber analisar. Fizemos um debate importante, com muitas propostas, os candidatos preparados. Campo Grande está de parabéns porque tem 7 grandes alternativas. E eu entendo que o debate possibilita ao eleitor ver os candidatos com um pouco mais de liberdade, um pouco mais à vontade, muito menos maquiado pelos marqueteiros. Por isso entendo que o debate é fundamental para o eleitor formar a sua opinião de voto. Com certeza, claro que um debate com 7 candidaturas engessa um pouco, mas o resultado, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo para o eleitor que está lá na ponta, que está nos assistindo, né, para ouvir as diferenças entre as ideias, as propostas. E eu acho que a TV Imaculada, junto com a RBV News, está de parabéns, saíram na frente. Acho que, no aspecto geral, esse primeiro debate ele serve como um grande exemplo para toda a sociedade campograndense, bem como para todo o setor da imprensa de Campo Grande. Um debate democrático do ponto de vista de participação de todos os pré-candidatos a prefeito, de todos os candidatos a prefeito, dando oportunidade para que todos falem de sua proposta. Então, nesse primeiro ponto, é um debate que ganha nota 10. Nós temos a certeza de que realmente nós conseguimos passar a nossa proposta para a classe trabalhadora aqui de Campo Grande, através do RBV News, que nos garantiu também juntamente com a TV Imaculada, de que realmente são propostas voltadas para a classe trabalhadora. Olha, eu sou defensor de todo tipo de debate. Acho que é importante, os eleitores têm que conhecer as propostas dos candidatos, saber o que está incluído em cada plano de trabalho de cada candidato, o que foi registrado lá no Tribunal Eleitoral e quais as propostas. Eu acho que o debate é positivo porque dá oportunidade para realmente conhecer as diferenças que existem entre um projeto e outro. Sem dúvida, quero parabenizar a RBV News e a TV Imaculada pela iniciativa, registrar que o Momento Democrático ganhou muito. Eu, Alcides Bernal, meu vice Gilmar Olarte e todos os vereadores do Partido Progressista nos sentimos muito bem e creio que Campo Grande ganhou com as propostas que foram apresentadas. Para o mediador e jornalista Pio Lopes, o debate trouxe o eleitor mais perto de seus candidatos à prefeitura da capital. Bom, a avaliação que eu faço é extremamente positiva do debate, até porque a estrutura que o portal RBV News montou é uma estrutura muito grande, uma estrutura que atendeu toda a expectativa dos candidatos. Foi o primeiro debate que nós realizamos, que para nós foi um debate histórico, porque foi para um portal de notícias
e o comportamento dos candidatos, mostrando a sua proposta de trabalho, olhando para o eleitor, falando aquilo que vem do coração dele, eu acredito que definiu para o eleitor quem é o candidato que ele quer votar no dia 7 de outubro. O debate, de uma forma geral, serve para isso. É uma forma que o RBV News encontrou para que todos os candidatos tivessem o mesmo tempo igualitário para poder expor a sua proposta. Eu acho que o debate serviu para isso. Nós ajudamos, numa democracia brasileira, para que o eleitor soubesse em qual candidato ele vai votar no dia 7 de outubro. Eu avalio como positivo o debate. Saúde, transporte e educação. Esses foram alguns dos temas abordados ao longo do debate e cada candidato procurou mostrar o melhor de suas propostas. E o RBV News Edição Tarde termina aqui. Mais informações você confere amanhã a partir das 11 horas. Boa noite.